Bom, o Marcos Sadoc está na ponta da linha com a gente. Ele conversou agora há pouco com uma delegada responsável por uma prisão, Rodolfo. E aí, Daniela Terra. Durante essa prisão, o traficante do Comando Vermelho ligou na madrugada para o telefone de um dos presos para tentar negociar a liberação desses presos com propina e tudo, né, Sadoc? Bom dia para você. Isso, Agatha. Bom dia para você, Rodolfo, Pinho, todo mundo que está acompanhando a primeira edição. A gente está aqui na delegacia do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, responsável por essa investigação. Então, quem pode, vai para a nossa live, porque a gente vai conseguir mostrar aqui as apreensões e a gente vai explicando também para quem está no dial. Rodolfo, foi o seguinte: a inteligência aqui da delegacia já tinha, então, portanto, tido a informação de que criminosos, você vai se lembrar dessa história, que se passam por pintores e que vão até a casa das pessoas. Eles estavam cometendo o mesmo crime que há pouco tempo a gente viu um bárbaro no Flamengo. Se passavam por pintores, chegavam na casa e depois faziam a limpa, sequestro, pix, tudo que você possa imaginar. E aí, o 23º Batalhão estava fazendo a ronda a pedido daqui da delegacia e conseguiu encontrar esses homens dentro de um táxi. O taxista estava bem nervoso, estava junto com esses bandidos, acabou prestando depoimento, explicando também o que podia para a polícia. Esses dois homens são de fora do Rio de Janeiro, eles são de Minas Gerais, estavam no complexo do Alemão, muito provavelmente, Rodolfo, diante daquela operação na semana passada, muitos deixaram o complexo do Alemão, eles estavam agora no Falé, e eles estavam também em outra comunidade que é comandada pela mesma facção, a gente está falando do Comando Vermelho. E aí eles estavam cometendo esses crimes, a delegacia já estava investigando, e durante a madrugada houve essa ligação. É o que a gente vai ouvir agora a delegada responsável pela prisão, Daniela Terra, explicando. Durante a ocorrência, nós recebemos ligação, inclusive, de traficantes da comunidade de Falé. Nós não, o telefone do autor, de um dos autores, recebeu uma ligação. Nós colocamos em viva voz em que ele pedia para que fosse devolvida a arma e que eles dariam valor para essa devolução. Chamou, inclusive, a arma de canhão e pelo resgate dos dois. Os dois são de Minas Gerais e até agora não possuíam anotações criminais, mas vieram com certeza, estão homiziados na comunidade de Falé, certamente fugidos do complexo e agora dentro do Falé. Rodolfo, então tudo começou por conta dessa arma, então tem uma arma, uma pistola apreendida, e aí ela não tem a numeração, né? Ela tá raspada. Só que depois eles não tinham material nenhum de pintor, e aí, junto com eles, isso aqui, ó, que é utilizado, essa fita, uma fita que é utilizada para prender as pessoas durante o sequestro. Então, a gente está mostrando as apreensões. Isso, um lacre, obrigado. A gente está mostrando as apreensões. Então, tem uma pistola preta, parece até de mentira, viu, Pinho, aqui pessoalmente. E aí tem os lacres pretos, as munições também foram apreendidas e o durex que era posto na boca das pessoas para não gritar enquanto são sequestrados e o Pix todo é utilizado. Um celular é o que é utilizado para as ligações, os criminosos ligaram para cá para pedir a propina, e essa, então, portanto, foi a apreensão. Eles acabaram de ser transferidos, a gente até rodou há pouco uma imagem deles saindo da delegacia. Então, prisão já feita, tem trabalho de investigação para confirmar, de fato, exatamente toda essa quadrilha, mas a gente já viu o crime parecido acabar de uma maneira muito brutal. Eles estavam cometendo esses crimes aqui na zona sul da cidade, viu, Rodolfo? Agora, o Sadoc, é até curioso de alguma forma, porque os caras não são chefes do tráfico, né? Não são grandes lideranças. E a arma não é que é uma .50 caríssima e de difícil compra, vamos dizer assim, no mercado, né? É uma arma, como você disse, assim, super normal. Isso aí tem aos milhares no Rio de Janeiro na mão de bandidos. É, sei lá, meio uma pistola, meio diferente, parece até de brinquedo. Mas os caras ligarem para oferecer suborno, né? Talvez alguém muito próximo e tal, que queria também a libertação deles. Parabéns à equipe da doutora Daniela, né? Não só pelo trabalho de investigação, por ir atrás, muitas vítimas e também interromperem uma sequência de crimes, mas também pela apreensão e também por resistir a isso. Só para dar aqui, né, um pitaco, abrir um parênteses, Rodolfo, é muita ousadia o cara fazer isso? Mas por que ele faz? Pensa. Porque, infelizmente, ainda bem que a doutora Daniela, sua equipe, enfim, não aceitaram, mas, infelizmente, o cara ele tem a ousadia de pegar o telefone, ligar e tentar negociar, em viva voz ou o que for, um pagamento de propina, porque a gente sabe que isso acontece no Rio de Janeiro. Inclusive, já houve operações, o próprio Sadoc já acompanhou, de prisões de policiais, independente da corporação civil ou militar, de policiais que investigados foram presos por quê?
porque pegavam lá o traficante, apreendiam um fuzil, levavam para um ponto, papapá, negociavam, vem aqui, entrega o dinheiro, blum, solta o cara, devolve a arma. Apreendi, toma de volta. Então, se isso acontece, e não é uma exceção, Rodolfo, você está dizendo que todo mundo? Não, longe de todo mundo. Para mim, é uma minoria que atua na corrupção, mas é uma minoria barulhenta. Aliás, eu acho que quando a gente vai para a política, a radicalização, aquela coisa doentia, do ódio, que não aceita demais o outro, para mim é uma franja, que inclui gente da esquerda e da direita. E que vão para as redes sociais com uma presença muito grande, com um volume muito grande, às vezes com robôs, etc., e que dão uma impressão que eles são quase que maioria da sociedade brasileira. Para mim, não são. Para mim, eles são 20%, somando esquerda e direita, mas a absoluta maioria tem 80%. Aliás, tem estudos que mostram isso, como o professor Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista, já disse, estudou, leu, etc., em artigos, não só no Brasil, Estados Unidos e outros países também, mostrando que esses são franjas. Só que como eles são muito barulhentos, você fica com a impressão de que, meu Deus, não é, 80% das pessoas discutem, debatem, conversam, tem lógica, tem raciocínio e etc. E não estão na coisa de tipo, sai de perto de mim que senão eu parto pra cima de você porque você pensa diferente de mim. Então, voltando à questão do crime, pra mim, você tem uma minoria que entra na base da corrupção, nas corporações, com milícia, com tráfico, com tomar dinheiro em blitz e tal. Só que eles são gananciosos, agem muito, fazem muito e dão, consequentemente, uma percepção de um volume muito maior. Porque essa coisa ela se espalha, se espraia no boca a boca, etc, etc. Essa é a minha opinião. E tem. Senão o traficante não pegava o telefone para tentar ligar. Ele tem uma esperança, dada a realidade, de que ele pode conseguir êxito na tentativa de suborno, de liberação e de recuperação da apreensão. Felizmente a equipe não fez isso. Felizmente isso para mim também não é a absoluta maioria dos casos, né? Valeu, Sadoc, obrigado pelas informações. Só uma informação adicional, Rodolfo, antes da gente se despedir. Diga, Sadoc. Isso é importante, então, Agatha, Rodolfo e Pinho, para quem estiver nos escutando, audiência, principalmente aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, agora a polícia está procurando essas vítimas. Então, quem estava marcando com o pintor, ontem, por exemplo, era em Copacabana, para vir até a delegacia e registrar a ocorrência para as investigações continuarem. O Gilmar... Bom dia. Valeu, Sadoc. O Gilmar Ferreira aqui na live lembra o seguinte: muitas vezes as armas não são de propriedade dos bandidos e são alugadas. É o que chamam de arma da caixinha, né? Aí a facção disponibiliza para o cara poder roubar, assaltar, enfim, fazer ali a, entre aspas, segurança pessoal dele, lá do bandidão. E muitas vezes, quando tem esse tipo de apreensão, fica essa preocupação em recuperar o armamento por conta disso. O Gilmar lembrou desse modus operandi do tráfico do Rio e que às vezes a preocupação podia ser maior até pela arma do que pelos próprios criminosos, que, como o Rodolfo bem destacou, não eram chefões nem nada parecido. Mas quanto custa uma pistola nesse mercado que os caras compram, mercado clandestino e ilegal? Um fuzil, outro dia estava lendo lá, você compra, não estou dizendo um novo, um .30, nada disso, mas parece que compra em 20 mil, sei lá, se um pouco mais, um pouco menos. Quanto você vai comprar uma pistola? Essa é uma 380, pelo que a polícia falou, acho que não chegaria nem a isso. Vamos supor 5, 10 mil. Quanto que um policial ou uma equipe inteira cobraria de propina para ter de volta a arma? E ainda soltar os caras. Então, eu acho que pelo valor de uma arma dessa no mercado clandestino, que é onde eles compram e etc., às vezes nem isso, hein? Nem clandestino. O que tem desvio de arma das forças de uma maneira geral, o que tem de arma hoje em dia, porque isso está muito mais liberado das decisões recentes a nível federal de compra mesmo, que o cara consegue comprar legalmente e botar para o crime, enfim. De qualquer maneira, valeria pagar uma propina e tal. Às vezes é mais também pelos caras, né? Eu digo pela arma aí, passa a impressão de que também os dois ali eram alvos importantes no sentido de tentar soltá-los, né?